Meu nome é Nayane, eu sou psicóloga e hoje eu vim falar para vocês sobre o uso de álcool e substâncias psicoativas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a maior causa de suicídio que temos atualmente, a segunda maior causa, é o uso de álcool e substâncias químicas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Então, é muito importante falarmos sobre esse tema e a importância também da família nesse contexto da dependência química. Devido ao excesso de informação ou à falta de informação sobre esse contexto, há muita dificuldade de como lidar com o dependente químico, do dependente químico também saber os seus direitos, os seus deveres, a forma de tratamento que temos atualmente, e a família de aceitar e lidar com essa situação. Não temos como medir a quantidade necessária para um indivíduo ser dependente de uma substância ou do álcool, por exemplo. Cada organismo, ele funciona de uma forma, de determinada maneira, e não temos como medir essa quantidade de que para uma pessoa ela vai se tornar dependente com X e com a outra Y. Não tem como. Isso é individual, é subjetivo de cada pessoa. E por isso devemos estar sempre atentos à forma com que lidamos com o álcool e com as drogas na nossa vida desde a adolescência. E o processo de dependência, ele é formado por um ciclo. Como que funciona esse ciclo? A pessoa normalmente começa a ingerir o álcool ou a substância química como uma válvula de escape. E aí ela usa, vamos supor, vou dar o exemplo da cerveja. Começa a beber, a ingerir a cerveja, como essa válvula de escape não é feito normalmente de forma consciente, como eu estou falando. E aí essa bebida, ela gera uma sensação de prazer muito grande, e esse é um dos principais fatores que fazem com que a pessoa mantenha esse comportamento e faça isso com frequência e mais vezes. Depois, ela vem a sensação de culpa, ela se culpa por ter feito determinada coisa, determinada ação, falado determinada palavra para alguma pessoa, e vem esse ciclo. Aí, a partir da culpa, vem normalmente a necessidade de ingerir de novo, e aí vem a sensação de prazer momentâneo, depois a sensação de culpa. Então, é um ciclo. E esse ciclo, ele vai se tornando cada vez mais constante na vida da pessoa. E aí, o que buscamos fazer no tratamento para pessoas com dependência química? É o que a gente chama de romper com esse ciclo. Mostrar para a pessoa como que funciona esse ciclo, como que funciona os fatores, os comportamentos, os pensamentos que contribuem para manter esse comportamento da pessoa, e o que vamos fazer a partir daquilo. Os fatores de risco, os lugares que a pessoa frequenta que pode manter ou auxiliar para esse comportamento, para essa decisão. E aí vem a importância da família no processo de melhora do quadro da dependência química. Como todo processo, é preciso passar por etapas, e nessas etapas, uma das mais importantes que eu sempre falo é a recaída. O primeiro passo que a família precisa perceber é que o acesso a essas informações sobre a dependência química devem ser de qualidade, devem ser funcionais e devem ser livres de estigmas de preconceito com esse familiar que está passando por uma situação difícil, uma situação complicada, que gera consequências sociais, psicológicas, físicas enormes na vida dessa pessoa. E outro importante fator é se livrar do sentimento de culpa. Normalmente, o processo de reabilitação da dependência química, ele tem a recaída nesse contexto.
E a recaída ela faz parte do processo de mudança, não deve servir como desculpa para manter esse comportamento do uso abusivo do álcool ou da substância química. Ele serve como para se livrar de uma culpa de que de novo eu bebi, de novo eu recaí, e servir como um impulso para a mudança que a pessoa almeja na vida dela. Outro fator também que deve ser levado em conta é justamente do contexto que a ingestão da bebida alcoólica ou da droga é feito. Quando começou, quais são normalmente os contextos que isso acontece? É no final de semana? É todos os dias? Precisa de um motivo? Quais são esses motivos? Aconteceu uma briga dentro de casa? Ou está insatisfeito com o trabalho, com alguma outra coisa? É perceber qual o contexto que isso acontece. E a família pode atuar como suporte nisso. Porque normalmente o dependente químico está nesse processo de uso, de prazer momentâneo, de culpa, fica nesse ciclo e não consegue perceber o que acontece fora disso. Então a família atua como suporte, identificando,